vai começar agora esse outro momento, né, do terceiro colóquio de análise do discurso, com essa mesa redonda, né, que eu tenho assim, o prazer de ter do meu lado, né, não só grandes estudiosos do discurso, das suas formas de manifestação, como também amigos e professores por quem a gente tem muito respeito. Então, agradeço também a presença de todos vocês aqui, para a gente poder, então, dar continuidade para as nossas atividades. Eu apresento agora os professores para essa mesa redonda, Diálogos da Análise do Discurso com Foucault, Teoria, Métodos e Objetos. Dessa mesa redonda, né, participará a professora Maria José Corassini, o professor Milton Milanês, e em seguida eu também farei uma fala. A professora Maria José Corassini é bolsista Produtividade PQ, né, nível 1A, é professora livre docente da Universidade Estadual de Campinas e com uma formação excepcional e constante, né, atestada por seus pós-doutoramentos, junto a respeitadas instituições internacionais, como o Centro Interuniversitário em Análise do Discurso e Sociocrítica dos Textos em Montreal, no Canadá, como na Sorbonne Nouvelle, em Paris, na Universidade de Lisboa. Ela é reconhecida, né, por seus trabalhos em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem de língua materna e língua estrangeira, discurso sobre novas tecnologias e de novas tecnologias, né? Discurso também sobre a pobreza, discurso científico, pedagógico, trabalho com a tradução. Do ponto de vista teórico, como ela mesmo designa, né, na apresentação do Lattes, trabalha exatamente nesse espaço movediço, escorregadio das fronteiras opacas, né? Que é onde um pouco todos nós nos localizamos quando vamos tentar fazer aproximações, né, dos nossos trabalhos teóricos, e que é uma marca de fato e dos nossos trabalhos, e que muito provavelmente vai aparecer nessa mesa, né? Ela desenvolve atualmente os projetos Migrantes em Travessia, Entre a Memória e o Ressentimento, Línguas Materna e Estrangeira e Tradução, e o projeto Corpos Grafados e Grifados, Subjetividades Marginalizadas pelo Crime. O Representações e Tecnologias também ainda está em vigor, e também o projeto Representações e Tecnologias de Si, Escritura do Corpo, no Corpo da Escrita Virtual. É responsável, né, por um número significativo de artigos em periódicos, em livros, em anais de eventos, além dos inúmeros livros publicados sobre a sua organização e também de própria autoria. E eu vou destacar dessa vasta produção alguns desses livros: A Celebração do Outro, Arquivo, Memória e Identidade, Línguas Materna e Estrangeira, Linguismo e Tradução; O Jogo Discursivo da Aula de Leitura, esse é um texto que é quase obrigatório nos cursos de letras, a gente lê, né? O livro Interpretação, Autoria e Legitimação do Livro Didático, e Um Fazer Persuasivo, o Discurso Subjetivo da Ciência. Pensei, então, alguns desses títulos dentre, como eu disse, essa vasta obra. Para nós é um prazer, professora Corassini, recebê-la aqui, né, contar com a sua participação nessa mesa. Apresento agora já o professor Milton Milanês, né, que é professor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é pesquisador na área de análise do discurso, tendo realizado seu mestrado e doutorado na Unesp, e na época um doutorado sanduíche na Sorbonne Nouvelle, e é líder do grupo de estudos sobre o discurso e o corpo e coordenador do Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo. Recentemente fez seu pós-doutorado também na Sorbonne Nouvelle, né? E atua principalmente, né, com os temas do corpo, a imagem fixa e em movimento, memória, sujeito e cinema de horror. Ele desenvolve atualmente os projetos de pesquisa Análise do Discurso, Discurso Fílmico, Corpo e Horror; um outro projeto, Materialidades do Corpo e do Horror; Análise do Discurso e Corpo, os diálogos entre Nietzsche e Foucault; e também é responsável por uma significativa produção bibliográfica,
com vários artigos em livros, revistas científicas, da qual eu vou destacar aqui a publicação recente do seu livro, Discurso e Imagem em Movimento, O Corpo Horrorífico do Vampiro no Trailer, e também outros livros que ele organizou em parceria com outros pesquisadores, né, juntamente com a professora Nádia Gaspar e a professora Lucília Romão. Ele organizou o livro Discurso e Leitores de Imagens, né, e juntamente com a professora Nádia Gaspar, A Desordem do Discurso. É uma apresentação breve, diante, obviamente, do trabalho que esses pesquisadores desenvolvem. Eu agradeço com bastante ênfase a sua participação nessa mesa. Para a gente é um prazer da casa e, particularmente, para mim, recebê-lo aqui e poder, obviamente, dividir esse espaço com vocês. Passo imediatamente a palavra para a professora Coracini e... eu vou me apresentar. Bom, eu sou professora da casa. Então, meu nome é Luzmara Cursino, fiz meu mestrado e doutorado aqui na Unesp, em Araraquara, participei do grupo GEADA, né, durante todo esse período, desenvolvo trabalhos na área de história da leitura, práticas de leitura na contemporaneidade, né, tenho a sorte de ter uma equipe excepcional aqui na universidade que se dispõe a trabalhar com o levantamento dessas práticas de leitura na atualidade. É um pouco por isso, é esse o projeto. Bom, passo então imediatamente agora a palavra para a professora Coracini. Você passa primeiro a palavra para mim. Pelo respeito, pela idade, né? Muito obrigada pela apresentação e é um prazer muito grande estar aqui com todos, com esta mesa, né, que a gente sabe, sempre a gente aprende muito, né, no contato, na troca de experiências, de teorias, enfim, de amigos também, né? E agradeço a sua apresentação, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de justificar que eu fiz uma leitura do título que ficou neste nível, por isso que vocês vão ver o que eu entendi e o que achei que deveria trazer para cá. Eu coloquei assim na minha cabeça, diálogos de Foucault com outros filósofos. E dentre esses outros filósofos eu escolhi Derrida e Lacan, porque é com quem, como estava dizendo aí a nossa apresentadora, com quem a gente trabalha nas fronteiras opacas e não um pouco tensas, né, das perspectivas teórico-metodológicas. Então, é preciso dizer, logo de início, então, por isso que foi uma leitura que me levou a problematizar questões que têm a ver com a nossa metodologia, né? Com a nossa maneira de ver, a nossa linha de pesquisa, vamos dizer assim, né? Tanto minha quanto dos grupos de pesquisa, não só orientandos, né, mas dos grupos de pesquisa com quem eu tenho o prazer de trabalhar. Então, é preciso dizer logo no início que esses filósofos, e eu estou colocando Lacan como filósofo porque ele também é um pensador, constituem a base de nossa reflexão e de nossas pesquisas. Isso, entretanto, não significa que fazemos tabula rasa das diferenças. Ao contrário, temos consciência das diferenças de pensamento entre eles, mas também conhecemos, ou achamos que sim, os fios que nos permitem tecer nossa rede de apoio para o nosso trabalho analítico. Eu tenho chamado a essa vertente, não de AD, mas de visão discursivo-desconstrutivista, né? Por causa, evidentemente, do Derrida. E aí eu queria lembrar um trecho que, na verdade, veio da minha livre docência, alguém que me colocou essa questão, dizendo que eu trabalhava com um saco de gatos,
né? E aí, num outro texto meu, eu digo assim: nesse saco de gatos, os gatos não eram inimigos. Essa foi uma entrevista que eu dei no Moral, né? Apesar de, às vezes, se arranharem, porque não é sob tensões que eu queria, que não é sem tensões, desculpe, que eu queria que os gatos convivessem, porque achava que eles podiam conversar, não totalmente, mas que tivessem alguma conversa, né? E, na verdade, essa conversa tem a ver com os fios de que necessitamos para, com eles, tecermos a teia de nossa rede teórica, transformando assim esses fios ao mesmo tempo em que nosso olhar é por eles transformado. Aproxima-os, os três pensadores, a história de cada um e dos três ao mesmo tempo. Derrida confessa em seu texto Fazendo Justiça a Freud, tréplica de um desentendimento de perspectiva entre Foucault e Derrida, quando primeiro Foucault já havia falecido. E eles tiveram um bom percurso aí como amigos. Derrida participou dos seminários oferecidos por Foucault, portanto foi um discípulo dele. Mas entendiam-se bem nesse momento, né? Um admirava o outro, isso quem diz Derrida, até que Derrida escreveu um texto em que apresentava a sua leitura de um trecho da obra A História da Loucura, em que Foucault discutia a posição de Descartes com relação à loucura, afirmando em síntese que Descartes excluía a loucura, separando-a radicalmente da razão. Segundo Derrida, não seria possível falar da loucura fora do âmbito da razão. Então, portanto, o Derrida trabalha sempre com as oposições, mas não dicotomizadas, né? É no hífen que une e separa as oposições. Então, daí esse argumento que ele traz para discutir com Foucault. Então, não seria possível falar de loucura fora do âmbito da razão, já que ambas, loucura e razão, se relacionam no hífen que as une e as separa ao mesmo tempo. Pretender fazer a história da loucura, posicionando-se de dentro do discurso da loucura, seria por si só recorrer à razão-loucura, ou à loucura-razão. Foucault não aceitou o desafio intelectual e só respondeu 9 anos depois com o texto Resposta a Derrida. Evidentemente que eu não vou trazer aqui todas as questões porque é impossível, né? A relação entre eles ficou meio congelada por vários anos. Foucault, esta é uma característica que a gente percebe em Foucault, raramente faz referência a outros autores, embora de vez em quando faz. Mas jamais citou Derrida, enquanto que Derrida cita Foucault. Não sei se por peso de consciência, não sei. E Lacan também é citado muito poucas vezes por Foucault em seus textos. As poucas vezes em que se refere à psicanálise, Foucault o faz de forma genérica, psicanálise, ou indica apenas os nomes Freud e Lacan, sem referência a obras, né, particulares. Mas sabe-se que Lacan convidou Foucault para apresentar e discutir em seu seminário o texto dele, Foucault, sobre a pintura de Velázquez, As Meninas. E dessa apresentação, dessa discussão, o próprio Lacan apresenta um texto. Mas, e isso é notório, né? Foucault e Lacan foram contemporâneos. E Derrida também, embora mais novo do que Foucault e Lacan. E aí, os três, né,
participaram do movimento estudantil de 1968 na defesa da mesma causa epistemológica. Dentre elas, ou dessas causas, ou desses assuntos, a questão do sujeito, que até então seguia Descartes, né, nos estudos filosóficos, e Descartes, então, evidentemente, na proposta de racionalidade. Imperava, portanto, o sujeito logocêntrico do penso, logo existo, e a visão de transparência da linguagem. É exatamente nesse ponto que convergiam e convergem os três pensadores, e isso para nós é fundamental, não é? Eles têm fios com os quais é possível colocá-los em diálogo, não é? Ou através dos quais é possível colocá-los em diálogo. É exatamente nesse ponto que convergiam e convergem os três pensadores que se posicionaram contrários ao radicalismo dessa visão logocêntrica na defesa do sujeito cindido, descentrado, inconsciente. Foucault defendendo a subjetivação, como nos tornamos sujeito, pelas técnicas, pelos agenciamentos, técnicas ou tecnologias de si. Lacan subvertendo a noção cartesiana de sujeito por um outro, subvertendo, colocando às avessas a noção cartesiana de sujeito e dizendo: penso onde não sou, logo sou onde não penso. Lembram-se então? Descartes diz: penso, logo sou. Então eu sou na mente, no pensamento, no conhecimento, na possibilidade, não é? Lacan diz exatamente as avessas. Penso onde não sou. E onde eu não sou? No inconsciente, porque eu não tenho consciência de que eu não sou. Né? O sou, o ego, está no consciente. Daí a questão da identidade ser também problematizada. E sou onde não penso. Isto é, eu sou exatamente porque existe o inconsciente. Né? E aí, então, ele define o seu sujeito do desejo, sujeito da linguagem, sujeito da falta ou sujeito do inconsciente. E toma ainda, Lacan, também às avessas, dissociou a noção de linguagem. Né? E daí falar tanto de sujeito da linguagem, estruturado como uma linguagem, sujeito advindo da relação entre significantes e colocando o significante na primazia, isto é, no ponto, na parte mais importante do signo, não, e não o contrário. Derrida se posiciona a favor do sujeito do inconsciente e da opacificação da linguagem, sem, no entanto, aderir à estruturação lacaniana do sujeito. Os três, cada um a seu modo, consideram o sujeito inscrito na cultura, no momento histórico-social. De modo que os três foram taxados, na época desse movimento estudantil, década de 60, portanto, final da década de 60, taxados por seus contemporâneos mais tradicionais, para não dizer reacionários, né? Autores da obra Pensamento 68, em nome desses autores, em nome de uma certa filosofia kantiana, eles foram taxados de terem um estilo heideggeriano, confundindo a escrita com o estilo e o estilo com a estética, como bem lembra o próprio Derrida na entrevista com o Dinesco de que amanhã. Foucault era visto como Heidegger mais Nietzsche. Estava perdido, né? Porque Heidegger não era bem visto. Nietzsche menos ainda. Né? Lacan como Heidegger mais Freud. Freud não podia, porque ele não era cientista, segundo esses intelectuais. E Derrida, como diz ele, Heidegger mais Heidegger. Ou Heidegger mais o estilo de Derrida, né, que era visto como rebuscado e tal e tal. Foucault
afirmou a respeito de Lacan, para a gente ver até onde eles se conversavam, né? A respeito de Lacan, que o estilo de Lacan não era afetado nem obscuro, como diziam outros, mas que Lacan não se submetia ao estilo institucional. É interessante observar que Heidegger se confrontou com a dificuldade de libertar o pensamento filosófico de uma preocupação metafísica que teria dominado seu estilo no Ocidente, redescobrindo uma, entre aspas, poesia primordial. Isso está na obra Eros e Verdade. A partir desse posicionamento, os três filósofos questionavam a noção de verdade em vigor na época. A verdade da ciência, em que o sujeito se encontra foracluído, fora da ciência, que não leva em conta, portanto, a subjetividade, em que predomina a certeza teleológica do conhecimento cumulativo. A questão da verdade nos leva à ética, e é por esse caminho que a gente é esse caminho que a gente vai percorrer um pouco e superficialmente, porque não há tempo de adentrar com profundidade. Mas antes disso, seria interessante argumentar a favor da ideia de que os três, de formas diferentes, poderiam ser considerados, e eu os considero, desconstrutivistas. Se a gente pensar a desconstrução como questionamento, problematização de dentro e não de fora do edifício epistemológico ocidental. Porque não é possível, ninguém consegue estar fora se a nossa formação é toda dentro do edifício logocêntrico e dicotômico da epistemologia ocidental. Então, desconstrução como questionamento das posturas próprias da epistemologia ocidental, ancoradas no sistema de oposições polarizadas, em que predomina o polo que conduziria o sujeito uno, completo, à verdade, à perfeição, ao progresso, em detrimento do outro polo, o das sensações, dos sentimentos, da subjetividade. E era justamente isso, esse polo excluído, que os três filósofos, que estou trazendo aqui, se posicionaram. O sistema dicotômico, como os três afirmam, traz consequências desastrosas para a humanidade: a discriminação, o preconceito, o poder de uns sobre os outros. O próprio Derrida afirma, em entrevista com Rudi Lescaut, a sua posição a esse respeito com relação a Foucault e Lacan, com quem Derrida se sentia, e agora aspas, abro aspas, em harmonia bem profunda com o gesto de cada um deles, por mais diferentes que fossem. E aí uma citação que acompanha essa fala do Derrida. Minha relação com cada autor era diferente. Para voltarmos à palavra desconstrução, por exemplo, Foucault me parece mais desconstrutor do que Lévi-Strauss. Eu sempre achei Foucault um desconstrutor, né? Porque ele não está ali dizendo como se tem que construir, mas ele está, de alguma maneira, mostrando como as instituições se articulam, né? E que consequências essa maneira de ser acarreta para as instituições e para, sobretudo, os seres humanos, né? Para a sociedade. Então, Foucault me parece mais desconstrutor do que Lévi-Strauss, na medida em que era mais impaciente e mais rebelde, menos conservador em política e mais engajado em ações, entre aspas, ele mesmo coloca, subversivas e lutas, entre aspas, ideológicas. O que não é o caso de Lévi-Strauss ou de Lacan. Mas, de outro ponto de vista, parece que Lacan é mais audaciosamente desconstrutor que Foucault. Ele não diz qual seria, vamos dizer assim, essa audácia
de Lacan, mas a gente pressupõe, né, a audácia de trabalhar com um sujeito, né, e com uma leitura que ele faz de Freud, que traz consequências importantes para a psicanálise freud-lacaniana. Mas, apesar de tudo, eu já falei, já toquei nisso, desentenderam-se Foucault e Derrida por ocasião, como eu disse no início, da publicação de um texto deste filósofo, posicionando-se contra uma certa interpretação sobre o cogito em Descartes, na História da Loucura, em que Foucault, segundo Derrida, separa em Descartes o exercício da loucura e o exercício do sonho. No primeiro exercício da loucura, a loucura é excluída. No segundo, ela faz parte das virtualidades do sujeito, cujas imagens sensíveis tornam-se enganosas. A razão pode conviver com o sonho, mas não com a loucura. Palavras do Derrida. Foucault instaura em rupturas e em oposições binárias um leque de diferenças mais complexo. Por exemplo, par, visibilidade e invisibilidade em vigiar e punir. Derrida diz que acredita que se passe de uma visibilidade para outra visibilidade mais virtual, e não do visível para o invisível, como parece defender Foucault na interpretação derridiana. Mas voltemos à noção de desconstrução. Eu entendo que a desconstrução em Foucault, que escrevia em estilo mais clássico, menos extravagante, mais argumentativo e demonstrativo do que Lacan e Derrida, se dá no trabalho que faz dentro de instituições que, de certa forma, determinavam os modos de subjetivação. Na clínica, no manicômio, na prisão, nunca separados da questão da verdade e do poder. Foucault fez uma verdadeira arqueologia da problematização. Isso são palavras do Derrida em fazer justiça a Freud. Derrida, segundo ele próprio, só desconstruía, segundo ele próprio Derrida, só desconstruía as obras que amava, admirava, sobre as quais operava a desconstrução como uma desarticulação, desenleio de fios de uma rede aparentemente lógica e natural. Nos últimos anos, sobretudo, trata-se, em Derrida, de um trabalho com a linguagem, que se autodesconstrói como retorno a si, pela sonoridade, pelo sentido, mas, sobretudo, pelos significantes que deslizam de um para o outro sem chegar a um fim. Lacan, por sua vez, desconstrói o sujeito, que não significa pessoa, submetido à linguagem que, incompleta, porosa, abre brechas para que a emergência de fagulhas do inconsciente, naquilo que Freud chamou de formações do inconsciente, como lapsos, atos falhos, sonhos, xistes, etc., possa abrir brechas, portanto, para a emergência das fagulhas do inconsciente. Eu acho que isso que é importante. De uma certa maneira, acredito que seria possível afirmar que os três pensadores partilham da ideia de Foucault, segundo a qual a subjetividade não é dada por uma natureza intrínseca, teológica, teórica ou natural. Não há dela uma forma única, e que a tentativa de descobrir essa forma, aplicável a todos, teve resultados desastrosos. Embora singular, a experiência subjetiva nunca é absolutamente privada. Ela se inscreve na cultura, numa dada memória discursiva. Lá onde Foucault afirma que é preciso, eu adoro essa frase, fazer da vida uma obra de arte, e eu acho que ele fez, não no sentido de criar a vida que não teria nada a ver com a sociedade, porque ninguém faz isso em nenhuma obra de arte, há sempre uma relação com o social, onde se constrói, onde se inscreve, vamos dizer assim, o sujeito, mesmo o sujeito do inconsciente. Eu acho que ele conseguiu fazer no sentido de que pouco me importa o que pense de mim,
eu faço aquilo que acho que é importante para mim. Isso me colocando no lugar dele, né? Resistindo, então, à formatação dos agenciamentos das tecnologias do eu. Lacan propõe o sintoma. O sujeito, sintoma, mas sintoma com TH, né? O sujeito faz algo com o seu sintoma, algo de singular, trazendo uma contribuição endereçada ao outro. Uma obra de arte, por exemplo. Ou um simples texto. Apesar de Foucault nunca citar, ou raramente citar, nunca cita uma obra de Freud e Lacan, mas apenas mencioná-los, como já dissemos, a psicanálise sempre esteve no seu horizonte como amiga e inimiga ao mesmo tempo. Teceu críticas contundentes à psicanálise, afirmando constituir mais uma esfera de poder que repete, de certo modo, o gesto da confissão, né, na religião católica. Mas reconheceu a sua importância como ousadia de propor uma concepção de sujeito descentrado, inconsciente, o que mudou as relações com o pensamento e com a vida. Em De Que Amanhã, Roudinesco afirma que, palavras dela, a psicanálise tomou o bastão da filosofia da consciência, da filosofia do sujeito, tornando-se a filosofia do sujeito descentrado, tema caro a Foucault, cujo foco sempre recaiu sobre o sujeito e a verdade. E também, nessa temática, a gente poderia situar Derrida. Tudo isso nos leva à questão da ética, apenas algumas palavrinhas, fundamental para os três grandes pensadores. Para eles, a ética se encontra necessariamente na relação direta com a alteridade, com o outro. A questão da verdade conduz Foucault a explicitar sua concepção de ética. Não existiria a verdade, mas verdades, no plural, nas quais acreditamos, ou não, né? Segundo o momento histórico-social que define as relações de poder-saber, segundo as formações discursivas em que nos inscrevemos, sempre na perspectiva do eu e do outro. Não se trata, então, de dizer ao outro o que deve fazer, porque, segundo Foucault, seria tratar o outro como incapaz, incompetente, mas respeitá-lo na sua singularidade, e colocando a sua perspectiva, respondendo, portanto, por nossos atos, que remetem inevitavelmente ao outro, se não ao outro de si, esse outro que nos constitui. Para Derrida, a ética se realiza na hospitalidade ao outro, que é sempre, esse outro que é sempre diferente, na responsabilidade ou na resposta para com o outro, reconhecendo o seu valor e sua importância. Para Lacan, a ética passa pela relação analista-paciente, ou melhor, realiza-se na escuta do outro, comprometida com o outro, analisando, não impondo soluções, mas permitindo que o outro, confiando no seu suposto saber, pela transferência, se relacione de alguma forma com o seu desejo. Cabe ao analista criar um espaço para que o analisando se diga: não pode haver, portanto, uma manifestação, entre aspas, normal, generalizada e ideal. Né? Isso eu acho que, de formas diferentes, perpassa a obra dos três. Para finalizar, eu gostaria de dizer que podemos ler os três filósofos como exercícios e experiência de pensamentos abertos ou inacabados. Lê-los dessa maneira é redescobrir algo da paixão de seu pensar que possa remeter à nossa paixão, reinventando pelas brechas do pensamento deles outros modos de enfrentar nossas dificuldades conosco mesmos e com os outros, numa ética que remete a uma relação conosco mesmos e com os outros. Acredito ser possível dizer que o pensamento dos três autores sempre foi ético, desde a primeira página de seus escritos, entendendo ética como a preocupação com as diferenças e com as singularidades que dão os acordes
desses pensamentos que se movem desde sempre rumo ao outro. Tanto quanto em Derrida, é possível dizer de Foucault que, para poder fazer justiça à alteridade dos diversos textos, pressupõe uma estrutura de pensamento sempre aberta, voltada ao outro, àquele que sempre escapará aos modelos, aos conceitos e às normas impostas e justificadas pela razão, na defesa da proliferação de muitas verdades, ao invés de uma verdade única e centralizadora, a favor de um sujeito que não seja plenamente constituído, reinserindo-o numa ordem mais ampla e mais livre, num jogo de trocas que acontece no processo de diferenciação a partir do encontro ético com o outro. Então, eu gostaria de agradecer, mas acho que eu estou no meu momento, no meu tempo. Obrigada. Nós é que agradecemos, obviamente, a sua intervenção tão interessante a respeito exatamente dessa relação, desses encontros e diferenças entre esses três filósofos, né? E de como esses três filósofos, né, se encontram nas discussões que fazem sobre o sujeito e sobre a ética, mas nas diferenças que eles estabelecem quando as descrevem a seu modo. Então, eu agradeço bastante a intervenção. Passo a palavra agora ao professor Newton Milanês, que vai falar para a gente sobre Foucault e o cinema. Obrigado, Josimar. Bem, boa tarde para todo mundo. Eu já expressei hoje mais cedo aqui o meu imenso prazer de estar aqui nesse evento. Realmente é muito gratificante, é muito feliz para mim poder ter esse lugar de fala nesse momento da minha vida. Eu agradeço aos organizadores por essa oportunidade, né, de estar nessa mesa aqui com a Horacine, que é referência para os nossos trabalhos, para os trabalhos do meu grupo, né, para o Luzmar, com quem eu trabalho mais de perto, que vem desenvolvendo o trabalho há algum tempo, e uma grande amiga, não é? Bem, ao mesmo tempo que é muito legal estar aqui, também é um lugar nada confortável, não é? Porque pensar a presença e as contribuições do trabalho de Michel Foucault, acho que é uma palavra, na falta de qualquer outra, algo muito inquietante, não é? Eu acho que, enquanto contribuição, eu acho que eu pensei em alguma coisa que contribui mais com o meu próprio trabalho, do que enquanto contribuição, talvez para o próprio evento, para falar do lugar de Foucault e da sua presença. Mas, enfim, tenho trabalhado com Foucault já desde o meu mestrado, meu doutorado, isso inclui já há algum tempo, e tenho ampliado o meu universo de investigação, não é? E à medida que eu fui passando de trabalhos com imagem fixa e agora para imagem em movimento, eu fiquei me pensando de que maneira a minha teoria, esse posicionamento arqueológico poderiam me ajudar, e de que maneira, não é? Então isso que me levou a pensar, para falar um pouquinho para vocês, pensar nas minhas próprias pesquisas, na relação entre o Foucault e o cinema, aqui hoje, não é? Então eu queria apresentar alguns lugares nos quais o Foucault falou de cinema, e pessoas que falaram do Foucault falando de cinema, né? Mostrar os filmes sobre os quais ele falou, né? E filmes que talvez sejam tomados como legados, né? E referências a partir da obra de Foucault. Então, para isso, eu estou pensando em compreender as circunstâncias enunciativas que Foucault aparece no cinema. E para isso eu tomo modalidades, que são questões, né? São modos de formulações que o próprio Foucault colocou na arqueologia. Então, eu me perguntei diante dessa relação do Foucault com o cinema, né? Será que o Foucault está autorizado a falar de cinema? Não é? De que lugares o Foucault fala? E para quem o Foucault fala? E quem fala de cinema quando fala de Foucault? Em que condições? Bem, então, a gente tem alguns textos e referências no Brasil, todos traduzidos, dos trabalhos do Foucault sobre o cinema. Eles estão lá nos ditos escritos da tradução brasileira. É um total de 9 textos,
durante o período de 1974 a 1982. E esses textos estão todos ou nos ditos escritos do Brasil 3 ou no volume 7. Não é? Acho importante isso, porque é um lugar bem delimitado da produção do Foucault sobre as questões cinematográficas. Não é? Bom, para quem Foucault fala, ou para quem Foucault falou de cinema? Ele falou de cinema em revistas francesas especializadas de cinema. Eram produções que circulavam nos anos 70. Não é? Eu tive contato com essas revistas, consegui a capa de quase todas elas. A maioria delas é o Cahiers de Cinéma, Cahiers Renaud Barrault, Cinématographe, La Revue de Cinéma, Le Cahiers de la Cinémathèque. Um dos trabalhos sobre cinema foi publicado no jornal Le Monde e um outro num livro, em 1982, do Instituto Goethe, a partir da obra de um cineasta alemão, sobre o qual Foucault se interessava muito, que se chamava Werner Schroeter. Bem, então tem todo um universo, não é, do cinema que acolheu essas propostas do Foucault. Elas estão nos ditos escritos porque são textos reunidos, mas elas estavam lá presentes em lugares do cinema, em lugares autorizados para falar de cinema. Não é? Essa era a minha pergunta, né? De que maneira, em que medida Foucault pode falar. Não é? Mas Foucault não só teve esse lugar de voz em revistas de cinema, como pessoas que também trabalhavam com cinema falavam dele nas suas revistas. Um exemplo disso é a revista Le Cahiers de la Cinémathèque, num exemplar de 1976, em que um professor, hoje ainda de cinema em Montpellier, da Universidade de Pau Valéry, que se chama François de la Bretèque, vai escrever um artigo que se chama Mémoire d'une Nation, no qual ele vai discorrer sobre a memória popular da França, para discutir os 100 anos de histórias da França no cinema. E para isso ele traz a presença do Foucault, para pensar o papel dos historiadores no cinema. E ele diz da importância do Foucault ao levantar e a destacar os aspectos arqueológicos, tanto da história na cultura, não é? Tomando o filme nesse contexto não mais como documento, mas tomando o filme como monumento, não é? Então, o que esse historiador do cinema vê no Foucault no seu aspecto arqueológico? Não é? Ele acredita que tomando a indicação do Foucault, a partir das leituras de Le Goff, se o filme é visto como uma materialidade histórica, não é? Então é possível retomar acontecimentos locais, memórias populares únicas, e não a história dos grandes acontecimentos, não é? Então isso vai marcar um lugar para memória no cinema na França, bastante importante, que tem a ver com a maneira de conceber a história, que é uma maneira tomada por Foucault, como a gente vê logo lá na abertura da arqueologia, não é? E obviamente, ao tomar essa história enquanto monumento, não é? Dando lugar para esses acontecimentos locais, a gente está, junto com Foucault, pensando a história de um sujeito, a história dos homens infames. Então, é muito legal poder me fazer uma pergunta e encontrar pesquisadores que veem no Foucault esse lugar para se pensar essa nova materialidade para a gente, né? Enquanto nova materialidade no discurso, não é? Pensando que a gente tem na análise do discurso um percurso aí estritamente com a língua, né? Para chegar a pensar a imagem em movimento. Como a gente vai fazer isso, não é? Bem, por uma questão de tempo, eu produzi um pequeno vídeo junto com a minha orientanda de PIBIC, da FAPESP, a série Luz, e eu gostaria de colocar esse vídeo para vocês, no qual eu mostro quais foram os filmes que o Foucault discutiu durante o período de 74 a 82, e muito brevemente quais foram os temas sobre o qual ele falou nesses filmes. Foucault conversou, debateu, citou, rebateu, se chocou com filmes que eram trazidos por ele, por seus entrevistadores, por seus amigos, por diretores que entrevistou. No total, Foucault problematizou as condições do sujeito e da história em 25 filmes.
franceses, italianos, alemães, americanos, boliviano e mexicano, segundo os registros de seus ditos escritos durante o período de 1974 a 1982. Fato é que o trabalho de Michel Foucault influenciou a noção de autor no cinema e alimentou direta ou indiretamente vários críticos e diretores na esteira dos cahiers de cinema no início dos anos 70. Dentro desse quadro, Foucault reafirmou o lugar do sujeito ordinário e as memórias que determinavam suas formações no cotidiano, no desejo, na moralidade. Essa memória histórica vai ser evidenciada pela intervenção de uma memória fílmica, de uma mentalidade coletiva nacional no cinema. Uma memória da arqueologia das imagens vai se reafirmar por meio da reconstituição da passagem do filme como documento da memória francesa para um monumento sobre o sujeito, descrevendo esse monumento, colocando-o em séries, multiplicando seus estratos. E em meio a tudo isso, Foucault dizia que não falava da estética do filme sobre a qual nada conhecia. E falava dos sujeitos do desejo de sua época, nos mostrava quem éramos nós naquele momento e fez com que nos lançássemos a quem somos nós hoje. Mostrou que o corpo e as imagens fílmicas centradas nos órgãos sexuais eram nada mais do que um retorno às normas de conduta controladas do corpo. Abriu nossos olhos para um erotismo do tipo disciplinar. Ensinou que a câmera no cinema desliza sobre o corpo com prazer. Denunciou a descoberta e a exploração do corpo no cinema. Demonstrou que o amor estava clivado pelo poder e que o sujeito da paixão era o lugar do excesso e do descontrole, segundo as moralidades de sua época. Apresentou o sujeito moral, que se torna um monstro ao fugir das hierarquias e seleções sociais do que entendemos por normal. Mostrou que o corpo e sua paixão têm materialidades e circulam as imagens do cinema e dentro de nós. Bem, obviamente, apesar desses trabalhos do Foucault e do que outras pessoas falaram dele no cinema, tem também quem não concorda com Foucault autorizado para falar de cinema, não é? E a gente tem isso numa revista, num artigo de 1999, em que o professor Yannick Mouron, que é professor de cinema na Universidade de Paris III, escreve um texto que ele intitula de Os Intelectuais Franceses Dissertam sobre o Cinema, e nesse texto em específico ele critica Foucault, Barthes, Sartre, dizendo que eles querem fazer uma apologia ao cinema o tempo todo e que eles querem falar de tudo, não é? Inclusive o artigo se encerra com essa imagem que vocês estão vendo aí, com Lévi-Strauss, Lacan, não é? O café da manhã dos intelectuais, porque ele chama os intelectuais de a inteligência francesa, não é? Aqueles intelectuais que podem falar de tudo e qualquer coisa, não é? E ele faz críticas ferrenhas, né? O professor Morin diz que esses intelectuais franceses se autodenominam, né? Se fazem críticos de cinema, se autodenominam teóricos de cinema, se fazem cinéfilos, não é? Que além de tudo fazem apadrinhamentos dos filmes a partir das próprias obras deles, né? Diz que eles não entendem de estética do filme, fala que, enfim, que eles se colocam nesse lugar, né, tomando a fala do Bourdieu, né, de homem total, de intelectual total, né, e que isso é uma maneira muito autoritária do intelectual se posicionar, né, e querer falar sobre todos os assuntos, não é? Bem, então, obviamente, essa talvez não seja a única crítica, foi a que eu pude acabar tombando com ela, mas eu acho importante que se coloque, porque a gente sabe que o Foucault é uma personagem contraditória, não é? E polêmica. Então acho que precisa trazer pelo menos esse contraponto aí, já que isso cruzou o meu percurso, não é? Mas eu ainda continuo trazendo algumas outras obras importantes que destacam o lugar do Foucault no cinema, não é? A gente tem o livro Michel Foucault, Literatura e as Artes. Acredito que a gente não tem tradução do Brasil, é um livro que saiu em 2004, a partir dos atos do colóquio em Cerisy, não é? Onde a gente tem um artigo específico sobre Foucault e o cinema, que tem esse nome, que foi escrito pelo diretor da Cinemateca de Paris, que é o Serge Toubian. E
e um livro recente que saiu agora em 2011, que se chama Foucault va au cinéma, não é? Escrito por 2 filósofos. Não é? Então a gente tem uma produção aí desde os anos 70 até hoje que mobiliza a fala de Foucault no cinema. Eu acho que isso precisa ser realmente levado em consideração, e é isso que eu estou fazendo aqui, não é? Isso que me tocou. Então eu queria colocar mais um vídeo bastante breve, não é? Porque quero situar esse momento desse vídeo. Junto com as obras, também houve momentos muito importantes que destacaram filmes que poderiam ser tomados como legado da obra de Foucault, não é? A obra de Foucault influenciou tanto o pensamento dos diretores que acabou transformando e gerando produções cinematográficas contemporâneas, né? Eu quero destacar 2 lugares. Um foi um festival que aconteceu na própria Cinemateca em Paris, no ano de 2004, que se chamou Image Mémoire, Image Pouvoir, com filmes que despertam e falam do pensamento de Foucault. E o mais recente agora, em 2011, em Nice, num lugar de estudo cinematográfico que se chama Villarson, que discutiu o pensamento de Foucault a partir do trabalho desses 2 filósofos no livro Foucault au cinéma. É isso que eu quero mostrar para vocês, alguns filmes que são considerados como o legado do pensamento de Foucault. Foucault teve o legado de seu pensamento arqueológico materializado em 2 grandes eventos cinematográficos franceses. O primeiro teve o título de Foucault Cinéma, Image Mémoire, Image Pouvoir, realizado pela Cinemateca Francesa em outubro de 2004. 7 anos depois, durante os meses de fevereiro a abril de 2011, em Nice, um festival de cinema promovido pela Villarson discutiu o legado Foucaultiano, tomando os filmes que de alguma forma refletiam o edifício de sua obra. Filmes dos dias de hoje foram reconfigurados à luz do discurso de Foucault, no qual o cenário de uma biohistória se entrelaça a uma biopolítica no cinema. O corpo e seus mecanismos de poder nas lutas coletivas e individuais são mostrados por meio dos mecanismos de poder que são investidos pelo corpo. O corpo é flagrado em seu campo político e se torna, como disse Foucault, superfície de inscrição, lugar de dissociação do eu, para uma empreitada do poder sobre o corpo. A vida dos corpos e suas micro-relações na história. Eis o legado de Foucault nas imagens em movimento. Mas de que maneira podemos trazer seus postulados para descrever e analisar esse tipo de imagens? O enunciado e suas funções enunciativas é que dão lugar para se pensar a imagem em movimento. O enunciado pode ser dotado de propriedades linguísticas, como nos ensina Curtino, mas paradoxalmente ele também insiste em reafirmar que o enunciado não é de natureza linguística. Foucault vai nos dizer: o enunciado não deve ser tomado como conjunto das coisas que se diz, nem da maneira de dizê-las. O enunciado, enquanto formas indefinidamente repetíveis, vivem no fio que tecem as imagens e o movimento dos gestos, dos modos de ser e formas de comportamento dos sujeitos em suas relações sociais. Bem, eu acredito então que na arqueologia, o Foucault apresenta uma conduta metodológica que é possível a gente tomar como aparato teórico, metodológico, para investigar um suporte numa materialidade desse tipo na análise do discurso, não é? A primeira coisa que eu tomo quando eu penso arqueologia para pensar esse lugar do cinema, esse tipo de suporte cinematográfico, é quando Foucault fala da importância da gente descrever o enunciado, descrever a formação do enunciado. Esse é um dos capítulos lá da arqueologia, não é? Então, quando eu penso em descrever o enunciado, e ele está falando em descrever o léxico, não é? Porque ele está pensando em livros, em textos, ainda que ele fale que o enunciado não é só isso, não é? Ele nos dá a possibilidade de pensar a formação de um campo do discurso
uma certa organização específica, não é? Então é a partir daí que eu fico pensando a formação desse universo cinematográfico, não é? E pensando tomar nessa formação técnicas, não é? De reescritura, modos de tradução e de conversão da produção de um determinado enunciado para o seu deslocamento para um outro. Como por exemplo, não é? A gente vai ter uma produção cinematográfica a partir do dossiê do Pierre Vier, que são documentos reunidos pelo Foucault, não é? E a gente vai ter um tipo de informação que vai propor uma técnica de reescritura para o filme, né? Pierre Vier, Degolé, minha mãe, meu irmão e tal, dirigido pelo René Alliot em 1976, não é? Então, é muito legal que a gente veja isso enquanto uma série enunciativa, o lugar da passagem de uma reescritura de um lugar para o outro, não é? Porque à medida que a gente compreende quem falou, para quem falou, em que momento, não é? Em que condições de possibilidade, a gente pode realmente estabelecer o lugar do sujeito dentro do discurso, não é? Bem, então, eu acredito que a gente vai ter uma série enunciativa aí, à medida que a gente passa do dossiê para o filme do René Alliot em 76 e para um outro filme muito recente de 2006 de Nicolas Philibert, que é a retomada do Pierre Rivière, que são só as entrevistas das pessoas, dos cidadãos comuns que participaram do filme Pierre Rivière, não é? Não sei se eu estou sendo claro, mas o filme do Pierre Rivière, ele foi feito por pessoas que moravam no lugar onde aconteceu a tragédia, não é? E depois de 30 anos, vem um outro diretor e vai entrevistar essas pessoas, não é? Então, que fio discursivo a gente tem aí na formação, nessa produção dessa série enunciativa, né? A gente tem o lugar do sujeito, o lugar do sujeito infame, do sujeito comum, não é? E é isso que eu queria mostrar no filme do Pierre Rivière, não é? Bem, então, como que eu vou pensar a construção de um sujeito? A gente sabe que está tratando do sujeito louco e sujeito normal nesse filme, nos trabalhos do Foucault, é essa a ideia. Mas por onde eu vou começar para pensar isso e poder ter um aparato metodológico? Se eu pensar em descrever a forma do enunciado, não é? Isso vai me levar a um tipo de teoria que é a teoria do cinema, não é? Mas essa abordagem desse tipo de teoria, obviamente, o Foucault não está dizendo isso, vá olhar o cinema. Apesar de outros teóricos dos anos 70 dizerem que o Foucault propunha isso. E eu acredito que realmente ele faz isso. Ele faz isso no nascimento da clínica, quando ele diz para a gente que o nosso objeto é o olhar, é o lugar da visibilidade. E o lugar do cinema é o lugar, essencialmente, o lugar da visibilidade, não é? Então, é claro que essa metodologia, essa maneira de olhar, o método arqueológico, exige que ao eu tomar uma nova teoria, eu investigue essa teoria, mas à luz do método arqueológico, que é o que eu estou fazendo. Então, pensando o olhar, eu me pergunto, quando eu me debruço sobre essa formação dos planos no cinema, não é? O que se mostra nos quadros, não é? E como se mostra? E foi por isso que eu trouxe os fotogramas de uma cena aí de 30 segundos, não é? Na qual aparece o Pierre Rivière. O que a gente está vendo nesses fotogramas? A gente vai ver um homem do campo que está conversando com o Pierre Rivière. Mas é importante que a gente veja a posição em que eles são mostrados pela câmera, não é? No primeiro fotograma, vocês estão vendo que o personagem ele é visto de baixo para cima, se chama câmera alta no cinema. E a gente vai ver o Pierre Rivière de cima para baixo, porque ele está em cima da árvore, não é? Então, o dispositivo cinematográfico ele vai produzindo posições para o sujeito, não é? Então, esse desnível entre quem está embaixo e quem está em cima vai produzindo esse lugar, né, do normal e do anormal, obviamente, considerando as condições de possibilidade do filme como um todo, não é? Mas não é só isso que mostra o desnível ou o lugar do Pierre Rivière como um louco nessa pequena sequência, não é? Se vocês olharem os dois últimos fotogramas, vocês vão ver que o homem está sozinho no campo,
gente chama campo no cinema, não é? E do lado dele está vazio, não é? E no próximo fotograma vocês veem que o Pierre Rivière está do lado dele. Mas é justamente a estratégia utilizada para que o Pierre Rivière ocupe esse lugar no campo é que vai dar um lugar para ele de louco. Porque esse lugar vazio que a gente vê no fotograma aí de baixo, ele vai ser ocupado por Pierre Rivière porque ele vai cair dentro do campo, não é? E isso produz o riso, não é? É como se o Pierre Rivière tivesse caído da árvore. Então a ideia do louco se constrói por meio dessa sequência no filme pela ideia do bobo, provocando o riso. E isso coincide exatamente com o áudio do filme, que é um outro tipo de materialidade, né? É o momento em que um dos narradores está dizendo que Pierre Rivière era louco. E quando ele diz louco, o Pierre Rivière cai em cena. Estou tentando explicar da melhor maneira possível o que eu tenho. m'avait semblé qu'il y avait dans son camp quelque chose qui annonçait la folie. L'ouvrier avait refusé de monter à cause de la pluie. Rivière y montant, j'étais loin de me douter qu'il était capable de le faire, et il attacha la corde encore plus haut qu'il ne fallait.